Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é: quero me separar e agora? Como faço para conduzir esse processo junto aos meus filhos? Vamos juntos para uma conversa bastante importante. Muitas vezes, quando eu sou procurado no consultório por pais que querem se separar, eu procuro sempre dividir o processo em duas etapas. A você pai, a você mãe, a você casal que está me assistindo, ou a você educador que está acompanhando também essas nossas conversas, é muito importante que nós possamos entender que há duas dimensões num processo de separação. A primeira dimensão se trata da dimensão do casal. E nesse ponto é importante que o casal busque ajuda profissional. Nenhum casal se casa pensando ou determinando que uma separação irá acontecer em breve ou futuramente. Pelo contrário, todas as pessoas casam, com raras exceções, pensando que o casamento é para a vida inteira ou por bastante tempo. No entanto, nesse desenvolvimento do casamento, muitas vezes vem um filho, ou dois, ou três, e muitas vezes são os filhos pontos importantes da separação ou não separação do casal. Quando eu digo que a primeira dimensão de um processo de separação tem que ser a dimensão do casal, é porque é necessário que o casal tenha bastante consciência e bastante certeza que efetivamente quer a separação. Por isso a importância do casal procurar um orientador espiritual, caso o casal tenha uma experiência ou uma prática espiritual de qualquer natureza. Esse orientador espiritual faz um resgate daquelas dimensões da promessa, do pacto, do conjunto, de detalhes do caminhar lado a lado. E quando um casal tem esse primeiro resgate, essa primeira dimensão, muitas vezes o casal já para, reflete e faz um outro esforço para tentar ajustar as velas desse processo de navegação que é o casamento. No segundo momento, é importante o casal procurar ajuda profissional. Há por todo o Brasil terapeutas específicos para acompanhar casais em processo de separação. É óbvio que muitos casais procuram uma ajuda profissional e descobrem obstáculos, etapas que podem ser vencidas. Eles vencem essas etapas e reajustam as velas para um casamento por muitos outros anos. O terceiro ponto que é muito importante é, uma vez que o casal buscou apoio espiritual, buscou apoio profissional, é necessário comunicar uma família. Ninguém casa vindo do nada, nós casamos oriundos de uma família. Para mim, o terceiro ponto, a terceira etapa, é essa conversa com a família, porque muitas vezes a separação de um casal significa também a diluição de uma estrutura familiar. Nós sabemos que marido e mulher terão sogro, sogra, os filhos terão tios, tias e primos, mas o vínculo, a relação, a convivência costuma se modificar e bastante em alguns casos. Então, uma vez vencidas essas três etapas da primeira dimensão, que é a do casal, a dimensão propriamente dita de marido e mulher, aí sim o casal adquire o direito de fazer o trabalho junto aos filhos, como terapeuta, como administrador de um programa de dissolução de conflitos familiares. Eu sempre oriento os casais a conduzirem o processo de separação de uma maneira lenta, delicada e pacífica, porque vencidas essas três etapas, aí de fato nós procuramos os filhos. E no caso da procura pelos filhos, aí nós temos que ser absolutamente claros. Muitas vezes as crianças já sentem, já sabem, já acompanham o processo de separação. Então você casal, você pai, você mãe, você marido, você esposa que me assiste nesse momento, ou você educador ou você educadora, lembre-se, se a separação está acontecendo neste momento, ela não começou neste momento, ela vem de muito tempo atrás.
E se ela vem de muito tempo atrás e há filhos nesse casamento, esses filhos, desde muito tempo atrás, acompanham o processo de separação. No entanto, eles precisam entender de maneira firme, compassiva e bastante transparente que o casal irá se separar, mas os pais nunca irão deixá-los. Isso acontece sempre que há essa transparência ou essa verdade da qual a criança precisa se anexar a ela. Eu aponto este como o ponto mais importante do processo, porque se a criança vivencia o processo de separação dos pais e entende que esse processo é natural, é verdadeiro e, portanto, é legitimado porque não há amor suficiente para o casal, mantém-se na criança pai e mãe, porém mantém-se algo muito maior, que é o desejo, o sonho e a expectativa da criança, quando jovem ou quando adulta, de estruturar a sua própria relação. E aí é que está o ponto importante. Muitos pais erram quando eles destroem um casamento, destrói uma família, mas também destrói uma possibilidade de sonho futuro do filho ou da filha estruturar a sua própria relação, o seu próprio casamento. O que eu quero dizer com isso é, se você pretende se separar, pode se separar, afinal de contas, a vida tem todas essas dimensões. Mas não destrua o sonho ou a vontade do teu filho ou da tua filha de estruturar uma família no futuro ao seu modo, ao seu jeito. Nós vamos fazer vários outros vídeos sobre separação de casais e eu espero que vocês acompanhem aqui no canal. E como eu sempre lembro, educar é um ato de persistir com delicadeza.